Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais um webinar gratuito promovido pela FBM Educação. Hoje à noite nós vamos ficar aqui por 1 hora, nós vamos ter um overview da LGPD, vou passar para vocês os principais conceitos, os principais termos utilizados. É um tema muito relevante, de muito impacto para o mercado e é importante que você conheça as principais características dessa lei que pode impactar você e a sua empresa. Meu nome é Ana Lacana, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Unify, pós-graduada em Controladoria pela FECAP, com mestrado em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo. Eu iniciei minha carreira na Deloitte como auditora externa de instituições financeiras, possuo certificação em FRS pelo ICAWI e algumas certificações relacionadas ao assunto do LGPD. Então, possuo certificações em LGPD, GPDR, GPO, Information Security Risk Management, pela ITCERTS de Toronto, Canadá. Então, ao longo da minha carreira, nos 16 anos, eu atuei como auditora externa de instituições financeiras, lá na Deloitte. Atuei também como auditora interna de uma multinacional. Fui consultora contábil de transações de due diligence. E ao longo desse período, participei de projetos de diagnóstico e implantação de FRS e das IPSAS, que são as normas internacionais aplicadas ao setor público, onde eu tive a oportunidade de fazer um projeto lá na Secretaria da Fazenda em parceria com a FIPECAF. E além desses projetos, eu também tive a oportunidade de coordenar processos, mapeamentos, fazer mapeamento de processos, controles, riscos em diversos projetos, avaliação de testes de Head Accounting, enfim, essa é a minha experiência. Sou professora universitária, palestrante, escritora de artigos e ministro treinamentos no mercado. Nosso webinar de hoje é sobre a LGPD. Eu agradeço a disponibilidade de todos vocês. Gostaria de informar que no dia 7 e no dia 14 de dezembro, para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais nesse tema de LGPD, nós vamos promover um curso no dia 7 e dia 14, são 2 sábados, das 9 às 13, onde nós teremos oportunidades de entrar com mais detalhes nesses assuntos que nós vamos abordar hoje, fazer exercícios, debates, simulados para o curso de preparação internacional para certificação em LGPD. Então vai ser um curso bem bacana. Para quem tiver interesse, no final do material, eu vou deixar os meus e-mails para vocês, ou vocês podem também procurar informações com a Mirella, da FBM Educação. Ok? Vamos começar? A agenda de hoje está composta da seguinte estrutura. Temos a introdução, o que é LGPD, qual é o objetivo, as suas aplicações e as suas sanções, por que mais uma lei, né? O que motivou de fato a criação da LGPD? Quais serão as áreas impactadas e como está hoje o panorama mundial de adequação à GDPR e à LGPD? Como surgiu a GDPR? Qual é o timeline também da LGPD? Quais são os fundamentos e os princípios da LGPD que norteiam, né? Quais são os princípios que norteiam essa adequação? O que são dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados? O que é o tratamento de dados? E quando se dá esse término do tratamento de dados? E quais são as suas hipóteses? Quais são as principais hipóteses desse tratamento? Quais são os principais agentes de tratamento? Quais os direitos dos titulares? O que é a NPD? E a privacidade é importante para você e para sua empresa? Ao longo do curso, nós vamos assistir alguns vídeos, eu acho importante passar para vocês, porque são alguns vídeos que nos ajudam a fixar o entendimento e ajuda a sensibilizar a importância desse assunto. São vídeos que eu tenho observado no mercado, que eles estão sendo apresentados aos alunos. Eu acho importante que você também tenha conhecimento para você ver da importância desse assunto, a LGPD. Vamos começar? LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela é representada pela Lei 13.709. Ela foi promulgada pelo Michel Temer em 14 de agosto de 2018, com prazo previsto
para iniciar a vigência em fevereiro de 2020. Contudo, nesse meio tempo, em dezembro, precisamente 27 de dezembro de 2018, foi publicada a MP 869 de 2018. Essa MP veio com o objetivo de fazer algumas sugestões e citar a importância da criação da NPD, que havia sido anteriormente vetada, tá? Então, essa MP veio no sentido de criar a NPD, no sentido de prorrogar por mais 6 meses a vigência da lei LGPD. Então, em julho, dia 7 de julho de 2019, o Bolsonaro assinou a Lei 13.853, que foi a conversão da MP 869 de 2018 em lei. E com isso, nós ganhamos mais 6 meses, nós ganhamos uma prorrogação, uma extensão de prazo para a vigência dessa lei, passando de fevereiro de 2020 para agosto de 2020. Além disso, essa lei também trouxe a obrigatoriedade da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que havia sido anteriormente vetado em 2018. Nós vamos ver o papel desse órgão público que vai legislar sobre essa matéria da LGPD aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá. Ela é uma lei que dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive meios digitais. É até engraçado, na era digital, na era da transformação digital, a gente comentar inclusive meios digitais. Pois bem, tem empresas que ainda hoje, 2019, ainda utilizam papel, ainda fazem uso de fax, ainda existem. Parece cômico, mas ainda existem. Então, por isso que a lei, ela frisa bem, inclusive meios digitais, porque ela se estende também para os dados manuais, tá? E os dados digitais. Papel, ele acaba entrando também nesse escopo, algum fax, tudo que relaciona aos dados pessoais das pessoas naturais. Então, dispõe sobre o tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado. Então, o setor público também terá que observar a Lei 13.709. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo da LGPD? Por que ela veio, né, com tanta força em meio a tantos escândalos que a gente tem observado no mercado, vazamento de dados, violação de dados pessoais, o caso muito recente que aconteceu da Cambridge e do Facebook, né, que eles foram atuados agora em julho pela FTC lá dos Estados Unidos. Então esse tema vem com muita força justamente para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então é o que consta no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Esse é o objetivo principal da LGPD. É uma lei, a LGPD, extremamente técnica. Por quê? Porque nessa lei reúne uma série de itens de controles para assegurar o cumprimento das garantias previstas cujo lastro se funda na proteção dos dados dos direitos humanos, né? Apresenta uma característica muito peculiar de redação principiológica. É uma lei que ela é norteada por princípios e quando essa empresa for submetida a um trabalho de auditoria interna ou de auditoria externa, vai ter o auditor, o responsável por esse trabalho, se ele se valer da lei e for fazer um trabalho de quality assurance ou for fazer um trabalho de auditoria propriamente dito, ele consegue se valer dos artigos da lei como se fosse uma espécie de um checklist. Então, ele garante, ele consegue utilizar essas informações da lei e, como ela está norteada por princípios, uma vez que a empresa não está seguindo esse controle, esse procedimento, esse processo, ele não está cumprindo algum princípio, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, assim, eu tenho um rol de princípios que devem ser seguidos e se a pessoa que está analisando todo o ambiente de segurança da informação dessa empresa, a política cibernética, os documentos, todas as atividades, se algo infringir algum artigo dessa lei,
ela vai infringir algum princípio. E o regulador ele diz, você infringiu um princípio, você não está aderente à norma. Então, por isso que eles chamam que é uma característica peculiar da norma, da lei LGPD, porque é uma redação principiológica, ela é baseada em princípios, ela é totalmente norteada por princípios. Uma vez que esse princípio ele não é atendido, então a empresa passa a não estar aderente à lei. E mais para frente a gente vai ver as questões também de sanções, então ela estará sujeita a algumas sanções, algumas penalidades severas, tá? Que é algo que tem também trazido muita preocupação para o mercado, que são as penalidades, tá? Então, essa lei LGPD, ela está dividida em 10 capítulos, com 65 artigos. Se nós compararmos a LGPD com a GDPR, ela é um pouquinho mais enxuta. A GDPR, que é o regulamento da União Europeia, também de proteção de dados, ele apresenta 11 capítulos e 99 artigos, tá? Mas a essência acaba sendo basicamente a mesma. Então, qual é o objetivo da lei LGPD? Ela vem proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Novamente, reforçando o artigo 5º da Constituição Federal. Essa lei ela vem frisar muito essa questão da Constituição Federal, os direitos humanos também. É interessante, eu vou passar esse vídeo para vocês terem uma ideia de como nós estamos vulneráveis na internet, né? O que a gente acaba postando numa rede social, o que a gente acaba compartilhando, alguma aquisição de um bem material. Então, nós achamos que ninguém está vendo, que esses posts aí são extremamente legais, que não tem ninguém preocupado em obter nossas informações. Então, sempre tem um grupo de hackers de olho nessas informações pessoais que as pessoas acabam postando. Esse vídeo é interessante, é de Bruxelas, da Bélgica. É um vídeo que também tem circulado bastante no mercado, nesses eventos, congressos, cursos. E eles têm apresentado para os alunos, para os participantes, por isso que eu achei interessante também passar para vocês. E ele demonstra uma empresa de segurança da informação lá de Bruxelas, e eles publicam, é uma empresa que publica esses vídeos de conscientização e sensibilização da importância da privacidade dos dados, né? Então é algo que talvez assim, a gente não esteja tão preocupado, mas é importante você ver a maldade que está nesses grupos de hackers, o que eles acabam fazendo, tá? Vamos passar para você esse vídeo? Dag Fien. Dus gewoon. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.
Vocês gostaram do vídeo? Vocês viram, né, que a mágica foi divulgada, né? Então tudo que a gente posta, os hackers estão lá trabalhando para tentar de alguma forma enviar algum phishing, algum e-mail malicioso para resgatar alguma informação importante para eles, né? Para hackear algum cartão, para você clicar no link. Hoje a gente não vai entrar muito nessa questão dos aspectos de informação, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe no curso em dezembro. Mas eles estão de olho para tentar exatamente fazer algum tipo de vazamento, algum tipo de violação de dados através de uma malware ou de algum phishing, algum vírus, algum e-mail malicioso, tá? Bom, continuando, qual que é o âmbito de aplicação da LGPD? O âmbito, resumindo, território nacional, porque é uma legislação local brasileira, tá? Então tem esses 3 aspectos. Quando ocorrer em território nacional, que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, em que os dados tenham sido coletados no território nacional também. Mas tem uma questão importante que é bom compartilhar também com vocês. Existe um alcance extraterritorial, ou seja, com efeitos internacionais, ou ela é extremamente limitada? É tudo o que acontece aqui no Brasil, o âmbito da aplicação. Sim, existe. A LGPD, ela tem alcance extraterritorial, ou seja, com efeitos internacionais. 2. O dado pessoal tratado por uma empresa de serviço de cloud computing que armazena o dado fora do país terá que cumprir as exigências da LGPD? Sim, também. Tá? Tem até um exemplo interessante que eu trouxe para vocês, que eu li em algum documento. Por exemplo, o usuário ele vem e baixa aqui um aplicativo no Brasil. Então, os dados eles são coletados aqui no Brasil. E quando ele vai fazer o pagamento de alguma compra, usando esse aplicativo, ele utiliza um cartão internacional, um cartão que foi emitido por um banco lá da Europa, por exemplo. E ele utiliza nesse aplicativo. Então, os dados foram coletados no Brasil, eles estão sendo armazenados na Europa, por conta do banco ser lá europeu. E essa empresa que faz o armazenamento é da categoria cloud, né? Ela armazena na nuvem essas informações de uma empresa norte-americana. Então, olha que interessante, nesse exemplo, essa empresa responsável por todo esse ciclo, ela vai ter que respeitar a LGPD, que é uma lei local, porque os dados do usuário foram coletados no Brasil, GPDR, porque os dados estão armazenados na Europa, e o Cloud Act, que é a legislação dos Estados Unidos sobre o tratamento dos dados que são armazenados na nuvem. Então, só aqui nós temos 3 legislações. Então, resumindo, tem sim um alcance extraterritorial com efeitos internacionais. Então, não tem nada engessado, não tem uma zona, um perímetro limitante do alcance da aplicação da LGPD, tá? A empresa vai acabar tendo que respeitar essas diversas legislações. Quais são as exceções da LGPD? É interessante e importante a gente falar das exceções. Por quê? Porque o rol de segmentos do mercado, muitas pessoas perguntam, mas qual que é o segmento, qual que é o porte da empresa? Então, são todos os segmentos, tá, que estão sob a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, independentemente do seu segmento. Então, pode ser uma padaria até uma multinacional. Segmento, área da saúde, escritórios advocatícios, empresas de marketing e publicidade, empresas de headhunter que utilizam muito os currículos dos candidatos, manufatura, serviços, instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, os bancos, né, que já tem inclusive a resolução própria deles também sobre a política cibernética. Então, assim, resumindo, são todos os segmentos que deverão, e o setor público também, né? Todos os segmentos que deverão respeitar os requerimentos da LGPD, independentemente do seu porte. Mas é claro que, durante a aplicação, no momento da aplicação de uma penalidade, o peso vai ser analisado já de acordo com o porte da empresa e tudo mais, né? A gente não pode aplicar uma penalidade de 50 milhões numa padaria
e vice-versa para uma multinacional. Então vai ter a ponderação aí. Mas em termos de porte e segmento, todos estão sob a lei. Mas tem algumas exceções, então por isso que fica mais fácil a gente falar das exceções do que de fato quem realmente tem que observar a lei. Então essa LGPD ela não se aplica para tratamento dos dados realizados por uma pessoa física para fins exclusivamente particulares e não econômicos, quando não visa lucro, para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos e para fins de segurança pública e defesa nacional. Então essas são as exceções. O resto você vai ter que observar na sua empresa, sim, a LGPD a partir de agosto de 2020. Esse é o segundo vídeo, muito interessante também. É uma empresa brasileira, a Internet Lab, e ela também fez na véspera da criação, na véspera da promulgação da LGPD, em 2018, eles elaboraram uma câmera escondida para verificar qual que é o comportamento, quão vulnerável as pessoas estão no momento que ela vai comprar um medicamento, no momento que ela vai na farmácia comprar algum item de higiene. Então ela se submete a um cadastro, né? A foto, biometria, tantas coisas, sem perguntar o porquê. Qual que é a finalidade? Então essa lei, justamente, eu vou apresentar para vocês mais para frente, mas essa lei ela traz o princípio da finalidade. Qual que é a finalidade de você utilizar esse meu dado? Por que você está me perguntando? Quando você vai na portaria de um prédio, você precisa subir, eles tiram a fotinho de você, biometria no hospital. Mas qual que é a finalidade de tudo isso? Onde os meus dados estão sendo armazenados? Com quem que esses dados estão sendo compartilhados, né? Como é que funciona o descarte desses dados? Até qual momento esses dados vão permanecer nessa empresa onde eu fiz esse cadastro? Então, essa empresa, ela fez esse vídeo, essa câmera escondida numa drogaria, e depois eles mostram, né, o porquê das pessoas terem fornecido esses dados para o cadastro, né, e entender o porquê que elas também não perguntaram qual que era a finalidade desse cadastro. É um vídeo também tem sido circulado nos cursos do mercado. É importante vocês assistirem para vocês verem quão vulnerável as pessoas estão neste assunto, né? Quando elas passam CPF em farmácias, quando elas passam todos os seus dados. Vamos assistir então mais esse vídeo? Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também teve que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei.
É, pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio Olha a como data você é de fácil, nascimento. amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Ok. Bom, vocês gostaram do vídeo? Vocês viram como a gente acaba, né, sendo requisitado a fazer cadastro para tudo, para um serviço, para uma entrega de uma mercadoria. Às vezes você está na internet solicitando um serviço e eles solicitam para você um cadastro, preenchimento dos seus dados da sua casa. Mas por que eu vou precisar preencher os dados da minha casa, sendo que eu estou solicitando um serviço? Não é uma entrega de um produto, não é uma entrega de uma mercadoria na minha residência. Então, vamos ficar atentos a isso, porque tudo tem que ter uma finalidade, tudo tem que ter um porquê desse cadastro, e a gente também tem que receber as informações, como esses dados vão ser tratados, né? Então, tudo isso daí é o nosso direito como titular dos dados. Os dados são das pessoas e não das empresas, tá? Bom, por que mais uma lei? Então tem uma discussão, né? Nós já tivemos o Marco Civil da Internet, nós já tivemos a Lei do Acesso à Informação, Lei do Cadastro Positivo, Lei Carolina Dickmann, mais uma lei, mas por que mais uma lei, né? Então os reguladores, eles viram que de fato havia necessidade de ser criada a LGPD, porque havia um entendimento de que essas leis eram muito difusas, não tinha, de fato, algo concreto e muito claro sobre o tratamento desses dados, desde o início, do início da coleta dos dados, o manuseio, que é todo o tratamento que a empresa dá para esse dado, até o seu descarte. Então, foi por isso que houve a necessidade da criação da LGPD. Mas também não foi só isso, tem um motivador ainda mais importante, que é o GDPR, que é o Regulamento Europeu, tá? Então, por que de fato a LGPD foi criada? Qual foi o principal fator motivador dessa criação da LGPD? A LGPD foi criada porque a União Europeia estabeleceu uma exigência para os países e para as empresas que desejassem manter relações comerciais com a União Europeia. Então, foi categórico. Ou vocês façam uma lei no nível da GDPR, ou vocês podem sofrer alguma barreira econômica para tratar com as empresas aqui da União Europeia. Então, o Brasil não podia se dar o luxo de ficar de fora dessa. Então, foi por esse motivo também que foi criada a LGPD aqui no Brasil. Tá? Quais serão as áreas impactadas? Aqui são só alguns exemplos, tá? De algumas áreas ou alguns segmentos que serão impactados. Já comentei com vocês anteriormente que são todos os segmentos, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia, análise de dados, né? A área de análise de dados aqui, a Cambridge Analytica é uma empresa de ciência de dados, então manipulava uma série de dados pessoais. Marketing, publicidade, desenvolvimento de software e TI, gerenciamento de produtos jurídicos, contratos, né? Compliance, recursos humanos, contratos com funcionário, contratos com parceiros, os currículos dos candidatos, os currículos dos funcionários, os serviços de logística e segurança da informação. Então, são todas as áreas que você pararem para pensar que tem sempre um dado pessoal sendo manipulado, sendo coletado, essa área será impactada dentro da sua empresa. Como está o panorama atual hoje, mundialmente falando, da adequação à GDPR? Então, está dessa forma. A parte mais roxinha, como vocês podem observar aqui, é a aderência à GDPR, que são os 28 países da União Europeia. Essa parte roxinha mais clara, uma roxinha mais escura, são os países que criaram uma legislação no nível da GDPR, como eu comentei anteriormente. Então, eles têm uma lei que é muito similar. Alguma coisa ou outra localmente falando vai diferenciar a questão de penalidade, a questão de resposta a algum incidente, né? Então tem algumas particularidades, mas via de regra é a mesma coisa, tá? A parte mais clarinha, azulzinha e cinzinha, a gente ainda não tem uma legislação muito forte,
ou no nível da GDPR, nós temos uma legislação local, mas não está no nível tanto dos requerimentos, dos requisitos da GDPR. É importante, uma curiosidade importante apresentar para vocês, os Estados Unidos não possuem uma LGPD, tá? Eles não possuem, eles têm o Cloud Act, têm as legislações deles, mas não está no nível da GDPR, e hoje a GDPR já está sendo utilizada por 110 países, tá? Em mais ou menos 110 países. Aqui a timeline, como surgiu a GDPR. Então, como vocês podem observar, essa discussão em torno da importância do tratamento de dados pessoais começou em 1953. Então, lá na Europa, mais de 6 décadas já se falavam nas convenções dos direitos humanos. Em 95 teve a Diretiva 45, né? Aqui, como vocês podem observar, a Diretiva 95 de 46 foi quando começou a economia digital, o aumento do fluxo internacional de dados pessoais. Então você vê que esse assunto já está sendo discutido já há um bom tempo lá na União Europeia, mais de 6 décadas, tá? Foi em abril, foi aprovado a GDPR e em maio entrou em aplicação, né? Foi quando a GDPR ela entrou de fato em aplicação. Então esse é o timeline como surgiu o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E a LGPD? A LGPD veio um pouquinho mais tarde, né? Não a LGPD em si, mas essa discussão em torno da necessidade de observar o cuidado, a proteção de dados das pessoas. Então começou em 2010, né, essa discussão. Em 2011 veio a Lei de Acesso à Informação, em 2012 foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, em 2014 nós tivemos a entrada do Marco Civil da Internet, em 2016 aprovação da GDPR. Então aí começou, o Brasil viu que como eles já publicaram, já aprovaram a GDPR na Europa, aqui então as coisas começaram a entrar numa corrida um pouquinho mais acelerada para a gente aprovar a LGPD. Então foi em 2018, como eu disse no início do webinar para vocês, que foi sancionada a LGPD em agosto de 2018. Em 2019 entrou a discussão da PEC número 17, né, para fazer algumas alterações, uma emenda à Constituição Federal relacionada a este assunto também. Foi criada também a ANPD, que é o órgão público que vai legislar sobre essa matéria. Ganhamos aí 6 meses de prorrogação e em 2020 entra em vigor a LGPD, em agosto. Estava prevista para fevereiro de 2020, então agora será agosto de 2020. Então esse foi a timeline da LGPD. Esses são os fundamentos da LGPD: cidadania e dignidade, privacidade e intimidade, liberdade e autodeterminação, desenvolvimento e inovação, concorrência e defesa do consumidor. Esses são os fundamentos previstos nos artigos da lei. E quais são os princípios da LGPD? A LGPD está composta por 10 princípios, como eu falei para vocês anteriormente. O que vai nortear o trabalho de averiguação para verificar se a empresa está adequada ou não à LGPD são os princípios. Então, quando o regulador ele escreveu essa lei LGPD, ele tomou cuidado de torná-la principiológica, tudo norteado por princípio. De forma que, ao você fazer um track de auditoria, ao você fazer uma avaliação do ambiente da empresa no que tange a proteção de dados, você consegue conectar o que você está fazendo, verificando a aderência e o princípio da lei. Então, o legislador ele fala, não estando dentro de algum desses princípios, a empresa não está aderente. Então, vamos falar rapidamente. Nós temos o princípio da finalidade, que é o que eu comentei bastante com vocês. Primeiro, a boa-fé. A lei sempre fala em primeiro, a boa-fé é porque eu até destaco para vocês que é o princípio assim, mestre, né, da lei, é a boa-fé. A boa-fé de utilizar o dado pessoal de um usuário, o dado pessoal de um funcionário, um dado pessoal de um cliente, de um fornecedor, de um parceiro. Então tem que estar sempre utilizando a boa-fé. Mas esse princípio da finalidade a gente fala bastante, inclusive naquele vídeo que eu passei para vocês,
Qual que é a finalidade? Algumas pessoas se perguntaram no final do vídeo, eu não entendi o porquê que ele estava querendo tirar uma foto de perfil, né? Por que tirar uma foto para comprar um remédio? Não tem qual que é a finalidade, para quê? Né? Então, qual que é a necessidade disso? Então, são os princípios que a gente vai ouvir falar bastante durante esse assunto LGPD. Então, tem o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, o livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas aos titulares dos dados. E o que é titular dos dados? O que seria o titular? Titular é a pessoa, né, a quem se refere os dados pessoais, que são objeto de algum tratamento. Então, pode ser uma pessoa natural, criança ou adolescente, né? Pode ser uma pessoa natural do setor privado ou setor público, pode ser um fornecedor, um cliente, um parceiro, um funcionário. Lembrando que criança e adolescente sempre representada por um dos pais ou representante legal. Tá? E esses são os direitos dos titulares dos dados. Então, a lei traz muito essa questão também dos direitos e obrigações. Então, os direitos dos titulares e as obrigações de quem vai tratar esses dados dos titulares, né? Então, a lei traz essa questão de eu, como titular do dado, eu preciso ter ciência onde esse dado está, com quem que ele está sendo compartilhado. Se eu for fazer uma revogação desse consentimento, eu preciso ter acesso a essa pessoa que está tratando o meu dado para eu revogar, falar, não quero mais que esses meus dados estejam nessa empresa, não preciso de mais um serviço de vocês, deleta esses dados, pode excluir, elimina tudo. Então, o titular hoje, ele tem esse direito, ele tem esse acesso, né, que é o livre acesso, é um dos princípios da LGPD. Então, ele tem que ter, a empresa tem que permitir esse livre acesso do titular do dado para ele confirmar, para ele solicitar uma eliminação, uma exclusão de um dado, uma correção, uma retificação. Então, esses são os direitos dos dados. Tem um artigo específico na legislação, na LGPD, só falando sobre essa questão dos direitos dos titulares dos dados, né? O que são os dados pessoais? Se uma informação permite identificar direta ou indiretamente o indivíduo que esteja vivo, então ela é considerada um dado pessoal. Então, o que é dado pessoal? O meu nome, o meu RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, o meu telefone, endereço residencial, meu retrato, prontuário de saúde, cartão bancário, tudo que vai remeter, né, a um indivíduo. Tudo que você conseguir correlacionar com o indivíduo, uma pessoa natural, ele vai ser considerado um dado pessoal. E o que é dado sensível? Então, nós temos a classificação dos dados pessoais, como a gente acabou de ver, e tem também, a lei traz os dados sensíveis. A GDPR, ela trata como dados especiais. A LGPD, ela chama de dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles dados que exigem um pouquinho de atenção e de apreço, né? Porque são características da personalidade do indivíduo e suas escolhas pessoais. Então, origem racial, étnica, convicções religiosas, filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas e biométricas, informações sobre a saúde, vida sexual de uma pessoa. Então, esses são os dados sensíveis. São os dados que merecem muita atenção, muito cuidado, né? Por exemplo, um prontuário de um paciente, não é todo mundo que tem que ter acesso, né? Então, esse dado é considerado um dado sensível. Na farmácia, fica retida o nosso receituário com código, né? Muitas vezes o CID. Então, é um dado sensível, né? Se isso aí acaba vazando, é muito chato. Então, a lei traz e trata com muito cuidado, além dos dados pessoais, mas os dados sensíveis com mais cuidado ainda. E o que são dados anonimizados? Chiquinho, posso tomar uma água? Só tomo uma aguinha. Anonimização é a utilização de meios técnicos que o pessoal de TI, eles vão fazer para desvincular essa pessoa, desassociar esse dado à pessoa natural.
tá? Então, eles vão fazer uso de algoritmo, algum código que eu não consiga mais associar essa informação, esse endereço, esse CPF, esse RG, à pessoa natural. Então, isso é anonimização. É o recurso técnico que eu faço uso para conseguir desassociar, desvincular o meu dado pessoal à pessoa natural. E dados anonimizados são os dados que eu não consigo mais identificar a pessoa natural. Então, eu faço uso desse recurso e eu acabo tornando esse dado pessoal, o dado sensível, anonimizado. Eu não consigo mais associar a pessoa. Então, eu, Ana Paula, tenho um RG X, transforma num código 1234 ***, eu não vou saber, é um dado anonimizado, eu não vou saber que esse RG é da Ana Paula. Então, ele acaba sendo um dado anonimizado. E quais são as hipóteses de tratamento? Então, a linha mestra para a hipótese de tratamento dos dados é sempre o consentimento do titular. O que é consentimento do titular? Imagine você vai fazer um download de um aplicativo e lá no final vem aquele quadrinho. Li todos os termos e condições e aceito. Aceito todos os termos e condições. Aí, claro, você não acaba lendo, tem uma série de páginas lá, você desce a barra de rolagem, clica no quadradinho e baixar o aplicativo. Isso é o consentimento. Isso é você consentir que esse aplicativo vai fazer uso dos seus dados, de todo o cadastro que você fez para poder baixar um aplicativo. Esse é o consentimento, tá? Mas aí a lei está até trazendo essa questão que o consentimento não tem que ser nada, um manual de uma HP, um manual de um carro para você depois aprovar e falar que leu. Então, eles estão trazendo essa questão de tornar um pouco mais simples, uma leitura, uma redação mais objetiva, clara, nada muito extenso, para a pessoa, de fato, ler e consentir que seus dados serão utilizados por aquela empresa, tá? Então, consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Lembrando que crianças e adolescentes, um dos pais ou responsável legal que vai providenciar o consentimento para a criança ou adolescente, tá? Tem algumas situações de exceção, o cumprimento de uma obrigação legal para exercício regular de direito em processo judicial, para proteção de vida do titular ou de terceiro. Essas são as exceções. O tratamento de dados consiste em tratar, o próprio nome diz, tratar os dados do titular. Desde o momento que esse dado é coletado, desde o momento que esse dado entra na empresa, todas essas 19 possibilidades que pode acontecer com o dado, produção, recepção, classificação, utilização, a lei ela lista 19 tipos de tratamento que podem ser feitos dentro da empresa até o seu descarte. Então, eu tenho a coleta, eu tenho o manuseio, que pode estar sendo previsto nessa pirâmide aqui, que são 19 itens, né, que a lei trata, e o seu descarte. Então, esse é o tratamento de dados. E quando se dá o término dos dados? Quando a finalidade foi alcançada, quando teve uma revogação do titular dos dados, quando foi o fim do período de tratamento, tem início e fim, deve ter, né? A lei fala, eu não tenho que ficar com o dado do usuário durante 5, 10 anos, sendo que era para uma finalidade de um mês, eu ia fazer a entrega de um serviço. Por que eu vou ficar com esse dado, segurando esse dado de um cliente, de um fornecedor por muito tempo? Então, tem que ter início e tem que ter o fim, né? Então, esse seria o fim, que é o descarte, é o fim do término, é o término do tratamento, né? É o fim do período de tratamento. Determinação da autoridade nacional, quando houver alguma violação. Então, o término do tratamento é quando o dado ele deixa de existir dentro da empresa, né? Eu vou eliminá-lo, eu vou descartá-lo, eu vou destruí-lo, mas sempre observando de que forma que se dá esse descarte. Eu até coloco aqui para vocês, aqui embaixo, que a pessoa, a empresa que vai fazer esse descarte tem que tomar muito cuidado.
Então, é um relatório do seu cliente, você simplesmente não vai mais utilizar, você joga na lixeira sem triturar, tá? É um HD que você não vai mais precisar, vou vender lá na Santa Efigênia, você deixa de formatar. Então, você tem hacker espalhado para todo lugar, né, da cidade, inclusive lá também. E eu não vou citar o nome de uma pessoa pública muito famosa, mas aconteceu um caso na Santa Efigênia dessa pessoa pública, famosa, muito famosa, e ela acabou, foi parar o HD externo dela na Santa Efigênia. E ela não formatou esse HD. E o que aconteceu? Eles fizeram uma engenharia reversa do HD dessa pessoa e descobriram uma série de coisas, né? Fotos, documentos, planilhas, tudo mais, que acabou sendo deletado só no Dell e ficou lá na memória do HD e, utilizando esse recurso dessa engenharia reversa, conseguiu coletar informações muito importantes dessa pessoa, né? Uma pessoa aí do setor público. Tá? Então, é muito importante também quando você, a sua empresa for fazer um descarte, cuidado ao descartar. Não é simplesmente eu vou finalizar, eu vou proceder com o término dos dados, eu vou finalizar o ciclo do tratamento de dados. Ok, se até no momento do descarte você não tiver prudência, a sua empresa também pode encarretar sérias penalidades por conta disso. Ok. E quem são os responsáveis por esse tratamento de dados? São duas figuras importantes que vão ser responsáveis pelo tratamento de dados. Tem o controlador e o operador. Tá? São duas figurinhas muito importantes. O controlador é aquela pessoa responsável do início ao fim pela gestão dos dados que entram na empresa. E o operador vai ser contratado pelo controlador para operar esses dados, para fazer o tratamento desses dados. Vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tem uma empresa, um convênio médico, X, tá? Eu solicito lá um convênio médico para a empresa. Essa empresa é a controladora, porque eu vou preencher aquele formulário com os meus dados todinhos, né? Meus dados cadastrais, meus dados pessoais, meu endereço e tudo mais. Só que essa empresa, esse convênio, ela não tem recurso para fazer, ela não tem o know-how para fazer a carteirinha, o plástico, né? Ela não consegue fazer. Então, o que ela faz? Ela terceiriza esse serviço. Quando ela terceiriza esse serviço, vai entrar o papel do operador. O operador, então, vai ser essa empresa que vai pegar os dados coletados pelo convênio médico, onde eu preenchi lá o formulário, os cadastros dos meus dados. Ele vai pegar esses dados do controlador e vai tratar esses dados, vai preencher, vai formar, vai confeccionar a carteirinha para enviar para minha casa. Então, o controlador, ele recepciona meus dados, ele é o responsável por gerir toda essa cadeia, mas o operador vai tratar esses meus dados. Então, essas são as duas figuras importantes que vocês precisam saber direitinho a definição e saber separar as responsabilidades, as obrigações e os direitos de cada um. E o encarregado? Quem que é o encarregado ou DPO, né, que todo mundo costuma falar no mercado? É o Data Protection Officer. Então, quem que é o DPO? Quem que é o encarregado? Encarregado pode ser a pessoa física ou uma pessoa jurídica contratada pela empresa, pelo controlador. O encarregado, ele vai fazer o papel de ponte, ele vai ser o canal de comunicação entre o público, o titular do dado, com o controlador da empresa e a ANPD, que vai ser o órgão público fiscalizador que vai legislar sobre a matéria. Vou apresentar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, o DPO, encarregado, vai fazer esse elo, tá? Entre o titular dos dados e o controlador. O que seria esse elo? Receber reclamações, prestar contas de algo, o que aconteceu com algum dado, algum incidente, prestar contas para a agência fiscalizadora. Então, o encarregado vai fazer esse trabalho para a empresa, tá bom? A ANPD é o órgão público que vai legislar sobre a matéria LGPD no Brasil. Então, foi criada agora em 2019,
agora em outubro, já tinha sido composto todos esses conselhos aqui, diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados, todos esses conselhos, toda essa composição, se eu não me engano, agora em outubro, eles já fecharam essa composição da ANPD. Então, a ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Seria o banco central, entre aspas, né, desse assunto LGPD aqui no Brasil. Então, esse órgão é um órgão da administração pública direta, integrante da Presidência da República, que tem como missão zelar, implementar, regulamentar, interpretar, fiscalizar o cumprimento da LGPD. E quanto às sanções? Então, a gente costuma falar bastante do mercado quando a gente discute esse assunto, né? As empresas, elas estão de fato interessadas em se adequar à LGPD porque elas são bonitinhas, querem ficar bonitas nas fotos? Não. Ou também. Mas o que tem pesado muito nessa questão de adequação à LGPD são as sanções que vieram aqui, sanções, as penalidades severas que a LGPD vai trazer para a empresa, tá? Então, assim, pode chegar a 2% do faturamento da empresa e 50 milhões de reais por infração. É importante a gente falar isso daqui, porque se a empresa incorrer em 3, 4 tipos de violações de vazamento de dados, não vai ser 50 milhões para tudo. Vai ser 50, pode chegar até 50 milhões por incidente, por infração, tá? E a GDPR pode chegar a 20 milhões de euros, né? Então, dos dois, o que for maior, 4% do faturamento da empresa ou 20 milhões de euros, dos dois, o que for maior. No Brasil, está limitado a 50 milhões de reais. Bom, vocês se lembram de algum escândalo de vazamento e violação de dados pessoais? Mas antes da gente entrar nesse módulo, eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Eu posso esclarecer agora em tempo real alguma dúvida. A gente recebe aqui as perguntas, em tempo real a gente vai respondendo e esclarecendo para você que está assistindo o nosso webinar. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou dar uns minutinhos, podem escrever e eu vou respondendo para vocês agora. Voltei? Oi, Cairo, boa noite, obrigada pela sua participação. Eu acabo de receber aqui a sua dúvida, então vamos lá. O Cairo pergunta, a ANPD, que ainda não iniciou suas atividades, correto? Ela só fez ainda a composição, né? Como nós vimos, os conselhos, necessita encaminhar direcionamentos e orientações sobre a atuação do DPO. Sim, então a gente está todo mundo aguardando os normativos, as orientações da ANPD, que até agora ela foi criada. Então, o que nós temos em mãos somente a 13.709 e algumas discussões, benchmarking, aí discutindo com os colegas de mercado. Nós não temos, de fato, ainda nenhuma orientação da ANPD sobre o papel, a responsabilidade do DPO. A gente tem, sim, o nosso benchmark europeu, da União Europeia, o papel do DPO, as suas atribuições, as suas responsabilidades, né, como encarregado da empresa. Mas, localmente falando, a gente ainda não recebeu nenhuma orientação a respeito. Então, a nossa esperança é que até o final do ano, ou início do ano que vem, a ANPD já comece já a divulgar para o mercado algumas orientações normativas a respeito, tá? O que tem se falado bastante, Cairo, é que é um tema multifuncional, né? Então, nós sabemos que vai entrar profissionais ligados à área de compliance, direito digital, segurança da informação, comunicação. Então, é um tema muito abrangente, muito abrangente. Então, não tem assim um cargo específico, não tem uma formação específica para o DPO, mas pelo que falam no mercado, sim, seria alguém que deveria estar ligado a uma dessas formações, né? Pelo menos segurança da informação. Eu não posso ter somente uma pessoa. O DPO, o que a gente tem falado bastante no mercado? Vai ser, claro, uma pessoa que vai
fazer esse elo, né? Ele vai responder para a NPD, ele vai ser o elo do mercado com a empresa, mas ele vai ter que ter todo um arcabouço, todo um apoio por trás dele de uma equipe multifuncional, um comitê, por exemplo, de privacidade de dados, onde a gente consiga ter essa multidisciplinaridade, assim, né? Os profissionais multifuncionais com todas essas formações e conhecimentos, tá? Mas o que a gente tem visto é isso, ele vai ser o elo, vai ser a pessoa de comunicação e deve contar com esses especialistas, novamente, compliance, direito digital, segurança da informação, comunicação, o RH também. Então, acredito que a empresa deve compor um comitê de privacidade de dados para dar suporte para o DPO que vai fazer essa comunicação, ok? Então, é isso. Algo mais específico com relação à estrutura e à formação do DPO, eu entendo que a NPD deve, dentro de alguns meses, emitir alguma orientação para o mercado, porque está todo mundo aguardando isso, de fato. Obrigada pela sua participação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou tentando esclarecer à medida do possível aqui durante o webinar, ok? Aqui são alguns exemplos de vazamento e violação de dados pessoais que eu queria apresentar para vocês, porque como a gente falou de sanções, é importante que vocês vejam que elas são aplicadas, sim, para as empresas que não estão aderentes aos procedimentos, às políticas, às legislações. Então, no caso da LGPD, também não vai ser diferente. Não vai ser diferente. É uma lei que veio para ficar, porque a gente precisa ter essa legislação em paralelo com a GDPR lá na Europa, e a gente precisa estar aderente, as empresas vão precisar estar aderentes, né? Aqui é um exemplo da Drogaria Araújo. O Procon de Minas Gerais multou a Drogaria Araújo em 8 milhões de reais, porque entendeu que a drogaria ela concedia descontos nos medicamentos, iludindo os usuários em troca de dados cadastrais, né? Então, assim, ok, mas por que ela foi autuada, sendo que as drogarias solicitam para mim também quando eu vou comprar? Tudo bem, a gente acaba passando por isso diariamente, mas o Procon de Minas Gerais entendeu que a Drogaria Araújo, de fato, iludia, né? Falou assim, olha, eu vou te dar um desconto se você fizer o cadastro. Então, ficou algo muito, né, assim, muito chato para o usuário, e todos se sentiram iludidos, né? E quando você viu o desconto também não era tudo aquilo, e eles estavam querendo utilizar os dados cadastrais para outros fins, né? Então, era uma outra finalidade e isso foi descoberto. A Saudi Aramco, que seria a Petrobras lá da Arábia Saudita, né? É uma empresa que tem um faturamento anual de 100 bilhões, né, de dólares. Aqui não foi sanção, mas aqui é um exemplo de um terrorismo digital que foi feito com essa empresa, né? Então, um sujeito, ele acabou espetando um pendrive, um USB lá na empresa, em um dos computadores, e destruiu 30 mil sistemas dessa empresa. Essa empresa, ela ficou praticamente 15 dias trabalhando, operando com papéis, né? Então, ela perdeu, assim, todos os sistemas que estavam funcionando lá dentro, na empresa. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de privacidade, de dados, essas violações, né? Então, imagine uma Petrobras operar no papel hoje em dia, né? Então, foi complicado. Isso aqui foi um exemplo de terrorismo digital que aconteceu lá na Arábia Saudita. A Google aqui foi multada em 57 milhões de dólares por reguladores franceses, porque eles entenderam aqui já o efeito da GDPR lá na Europa, né? Que já tem o efeito das sanções da legislação da União Europeia. Então, os reguladores franceses, eles entenderam que o Google estava fazendo o quê? Eles estavam utilizando do artifício de um consentimento forçado. Então, alguns aplicativos que os usuários baixavam já vinha o flagzinho naquele quadrinho, né, de li e aceita os termos e condições. Então, já vinha lá no sim, né, já vinha flegado. Então, a França lá, o órgão regulador entendeu que também tinha o uso ilegal desse artifício de consentimento forçado e foi multado aqui em
57 milhões de dólares. Mais um exemplo aqui interessante, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, de Portugal, foi multado, isso aqui foi recente, desse ano, já é feito da GDPR também, foi multado em 400 mil euros. Por quê? Porque teve vazamento, teve acesso de pessoas não autorizadas ao hospital, aos prontuários dos pacientes, né? Então, até coloquei aqui um exemplo para vocês, mas como é que as pessoas conseguiram entrar nesse hospital, sendo que tem catraca, tem biometria? De fato, tinha uma máquina que fazia o reconhecimento, né, pelas impressões digitais, mas as pessoas que ficavam responsáveis lá pela porta, pela autorização de entrada, eles utilizavam o dedo de silicone na maquininha para permitir a entrada de outras pessoas não autorizadas. Então, o hospital contava com 296 médicos, né, lá no RH, mais 985 usuários foram associados ao perfil de médico. Então, logo, essas pessoas que não estavam na folha de pagamento do hospital tiveram acesso indevidamente ao ambiente hospitalar e aos prontuários dos pacientes, que são dados sensíveis, como a gente viu anteriormente, dados sensíveis, prontuário médico, os dados sobre a saúde do paciente, né? Então, esse aqui foi bem grave, Bom, essa questão da Cambridge Analytica, que foi muito falado, inclusive tem até um documentário muito interessante, que eu iria até sugerir para vocês assistirem. Eu assisti, é um documentário de 2 horas, mas é muito interessante, é muito bacana para quem gosta desse tema, privacidade de dados. O nome do documentário está no Netflix, o nome do documentário é The Great Hack, ou Privacidade Hackeada. Muito interessante. Lá você acaba vendo como foi todo esse processo da Cambridge Analytica com o Facebook, como se deu aquela questão do perfil, né, de personalidade que eles se valeram utilizando os dados dos usuários que eles adquiriram indevidamente do Facebook. E eles conseguiram um alcance de 50 milhões de eleitores usando o teste de personalidade somente com 270 mil eleitores norte-americanos, né? Então é bem bacana esse documentário, porque ele conta desde o início como foi, mostra o Mark na corte, né, dando depoimento, mostra também os delatores, né, da Cambridge Analytica, que inclusive pediu falência, fechou, e também fala do Brexit, né, porque Cambridge Analytica também fez do que ela fez para o Facebook, ela acabou também induzindo as pessoas lá do Brexit, né, a saírem da União Europeia. Então é bem bacana. Então eles foram multados agora pelo FTC em julho de 2019. Foi uma das maiores multas, né, lá desse órgão, Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Então foi uma multa de 5 bilhões de dólares referente à violação dos dados dos usuários do Facebook. E eu trouxe uma novidade para vocês. De outubro, né? Um estado norte-americano já ganhou em primeira instância, já ganhou em segunda instância, e o Facebook pode receber a qualquer momento uma multa histórica, 7 vezes maior do que essa multa de 5 bilhões. Então, a qualquer momento, o Facebook pode receber essa multa de 35 bilhões por mau uso do reconhecimento facial, né? Então, esse estado entendeu que o Facebook estava utilizando o reconhecimento facial, que é um dado sensível, como a gente viu, biométrico, a voz, né, o rosto da pessoa, é tudo dado sensível. E sem prestar conta da finalidade, da necessidade da utilização desse rosto da pessoa. Então, em qualquer momento, o Facebook pode incorrer uma multa de 7 vezes mais, né, 7 vezes maior do que já foi agora autuada pela FTC nos Estados Unidos, podendo chegar a 35 bilhões de dólares. Bom, estamos finalizando o nosso webinar e eu quero apresentar para vocês 2 propagandas interessantes sobre a privacidade de dados, que foi lançada no início desse ano, uma pelo Banco Santander
e outra pela Apple, porque gira em torno disso, né? Essa sensibilização, né? Assim, as empresas já estão começando a sensibilizar da importância da privacidade dos dados dos usuários. Então, eu vou apresentar para vocês verem que as coisas já estão começando, as empresas já estão começando a se preocupar com essa questão de proteção de dados dos funcionários, dos usuários, dos seus clientes. E é interessante a gente ver aqui tudo que a gente falou nesse curso. É importante a gente ver assim nessa propaganda, né? Sem perceber, você compartilha suas informações com empresas, que compartilham com outras empresas, que compartilham com outras empresas, que compartilham com os bancos. Mas quem compartilha isso com você? Santander On. No Santander, tudo que a gente sabe sobre você, você também sabe, direto no app. Porque diferente das outras instituições financeiras, queremos ter uma conversa de igual para igual com você. Como a gente pode ser mais transparente hoje? Bom, vocês assistiram o vídeo do Banco Santander? Interessante, né? Essa questão dessa sensibilização, né? Bom, eu vou responder mais uma perguntinha aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. O Alex pergunta se existe alguma deliberação para os casos de incidente de segurança da informação. Exemplo, a empresa sofreu invasão de hacker. Para os casos em que a empresa possuir segurança insuficiente. Bom, Alex, a gente também está aguardando a NPD se pronunciar com relação a alguma deliberação. De matéria de conteúdo de fato que nós temos até hoje, está previsto na 13.709. Então, como eu disse anteriormente na pergunta do Carlos, a gente está aguardando de fato um pronunciamento da NPD, alguma deliberação sobre esses assuntos também, tá? Com relação à segurança da informação. A gente está aguardando para ver se vai ter algo mais específico para fins de tratamento, como nesse exemplo que você nos deu, ok? Eu agradeço a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em ficar comigo aqui até agora às 8h35, 8h40. Bom, lembrando que nos dias 7 e 14 de dezembro, nós estaremos ministrando também um curso das 9 às 13, será um sábado, será um curso online. E para quem desejar se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai acabar abordando muitos aspectos, os detalhes da lei, no detalhe, e os exercícios, simulados, debates, e também aberto para as dúvidas, tá? Então hoje foi um overview para vocês terem uma ideia de quais são os principais termos, os conceitos que estão sendo debatidos no mercado. E agradeço e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.